Hoje sobre a terceira aula, os 5 pontos do calvinismo, também conhecidos como tulipa. O nosso tema principal nessa aula é falar sobre a soberania de Deus no processo de salvação. Nós pretendemos ensinar a você, de maneira simples e bem pastoral, que a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. A lá dos 5 pontos do calvinismo mostra a profundidade da graça divina e leva um cristão a uma humildade e confiança na adoração. Bem, nas aulas anteriores, nós vimos a história da igreja, a história da reforma protestante, os 5 solas da reforma. Hoje, então, nós estudaremos o que mais tarde foi apelidado como os 5 pontos do calvinismo, que é conhecido globalmente como pela sigla TULIP. Na realidade, TULIP é um acróstimo do inglês. Essas doutrinas surgem durante debates sobre a salvação e resumem a compreensão reformada da obra de Deus em salvar pecadores. O ponto principal dessa aula é que Deus, de fato, é soberano na salvação. Salvação não é um resultado da força humana, mas da graça poderosa de Deus operando nos homens. A primeira letra do TULIP, o T, vem de total depravation, ou depravação total. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, Paulo escreve: não há justo, nenhum sequer. Agora, o que isso significa? Qual o impacto disso para nós? A verdade é que, com isso, Paulo está dizendo que o pecado afetou completamente o ser humano. Não é que o homem é tão mau como poderia ser, mas é que tudo que compõe o homem é corrompido. Ou seja, a mente, as emoções, a vontade, o coração, o intelecto, as obras. Tudo é corrompido pelo pecado. Isso não quer dizer que todas as pessoas sejam tão más quanto têm capacidade para ser, mas que o pecado contaminou toda a natureza humana. Sem Deus, em resumo, o homem não consegue salvar a si mesmo, mesmo fazendo boas obras ou se esforçando. O homem não consegue buscar verdadeiramente ao Senhor sem que o Espírito Santo conduza o coração deste homem a buscar o Pai. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí eu te pergunto, um morto, espiritualmente, consegue dar vida a si mesmo? Claro que não. E o que nós aprendemos então? Aprendemos que a salvação ela não começa no homem. Ela começa em Deus. Se Deus não agir primeiro, ninguém pode ser salvo. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a nossa dependência de Deus. O orgulho espiritual não tem lugar no coração do cristão. O evangelho é precioso porque Cristo veio salvar pecadores que estavam incapazes de se salvar. Quanto mais entendemos que o nosso pecado nos corrompe e afasta de Deus, mais valorizaremos a graça de Deus. O U do TULIP representa a eleição incondicional. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Novamente, te pergunto, o que isso significa, não é? Bom, significa que antes da criação do mundo, Deus escolheu para salvar para si um povo. Essa escolha não aconteceu porque Deus viu algo bom nessas pessoas. Não foi porque iriam praticar boas obras, não foi com base no merecimento, no caráter, no esforço desse homem, não foi nem sequer por base de uma previsão de que esse homem ia ou não crer. Na realidade, a seleção ocorre unicamente pela graça e pelo amor soberano de Deus. A salvação ela é uma iniciativa do Senhor. Deus não reage ao homem, Deus age sobre o homem. Essa doutrina, ela não deve, irmãos, introduzir a doutrina da eleição, e se não deve introduzir em nós arrogância, não deve produzir em nós arrogância. Pelo contrário, ela deve nos levar a uma humildade constante, porque enquanto cristão, nós entendemos que se eu e você fomos salvos, foi pela misericórdia de Deus. E isso gera gratidão, isso gera uma segurança, isso gera adoração e vontade de ser santo, porque o nosso Senhor é santo. O L de Tulip representa a expiação limitada, ou limited atonement. João capítulo 10, versículo 11, vai dizer: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O que isso significa? Significa que Jesus morreu eficazmente pelo seu povo. Sua morte na cruz não apenas tornou a salvação possível aos homens, mas de fato salvou os seus filhos. Ela realmente garantiu a salvação dos eleitos. Cristo não falhou em sua missão. A cruz foi plenamente eficaz. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Todos aqueles que o Pai deu, estes serão salvos. Jesus não apenas abriu uma possibilidade para que os homens pudessem ou não escolher a Deus. Ele, até porque esse homem, nós já vimos que não pode escolher a Deus.
Jesus, ele salvou verdadeiramente aqueles que o Pai escreveu o nome no livro da vida e entregou a ele antes da fundação do mundo. Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz: Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Nós podemos descansar, então, irmãos, na obra completa de Cristo, na cruz, porque a cruz é suficiente. Nós não precisamos acrescentar méritos humanos, salvação, esforço próprio. Não, não. Na cruz, Jesus consumou perfeitamente a obra da redenção. É por isso que ele exclama: está consumado. O I de tulipe significa graça irresistível. João capítulo 6, versículo 44 diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quando Deus chama alguém para a salvação, o Espírito Santo transforma o coração dessa pessoa. A graça de Deus, ela não força alguém contra a sua vontade. Ela muda a vontade do homem. O pecador que antes rejeitava a Cristo passa a desejá-lo fortemente. A conversão é um milagre realizado pelo Espírito Santo. Foi Deus que abriu os nossos corações para o Evangelho. Não fomos nós que corremos até Ele. Nós fomos levados até Ele. Isso é a graça irresistível agindo em nossos corações pecadores. Atos capítulo 16, versículo 14, diz: O Senhor lhe abriu o coração, falando de Lígia. É o Senhor que abre o coração dos homens. Nós devemos evangelizar, sim, com confiança, sabendo que a nossa palavra, as nossas pregações, o que nós ensinamos alcançarão aqueles que o Pai chamou. Então, se numa determinada noite nós pregarmos e acharmos que ninguém foi acertado ou atingido com essa palavra, devemos ignorar. Devemos ignorar esse sentimento, porque ele foi eficaz. A mensagem foi eficaz. Nós devemos orar pela salvação das pessoas, porque nós não sabemos quem são os salvos. Quem são aqueles que Deus escreveu o nome no livro da vida? Então nós oramos na esperança de alcançar estas pessoas. Por fim, devemos ter em mente que o poder para a salvação está nas mãos de Deus, não na habilidade humana, não está na oratória do pastor, não está na capacidade do pastor de formular bem uma pregação. Está em Deus. E o mesmo Deus que chama as pessoas de forma eficaz é o Deus que transforma os corações de pedras em corações aptos de receber o Espírito Santo. P de tulipe, a última letra do acróstimo, representa a perseverança dos santos. João capítulo 10, versículo 28 diz que ninguém os poderá arrancar da minha mão. Isso é Jesus Cristo dizendo. Ou seja, os verdadeiros crentes permanecerão firmes até o fim, porque Deus os sustenta pela sua graça. A salvação está segura. Ela não está na força do cristão, mas na fidelidade de Deus. E se é Deus quem segura, quem garante a salvação, quem poderá se opor a este Deus? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos que Deus termina a boa obra que Ele começou. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer exatamente isso. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. O cristão verdadeiro pode passar por lutas, quedas, fraquezas, mas Deus não abandona seus filhos. Ou seja, nós podemos viver com esperança. Devemos preservar na fé. Nossa segurança, nossa segurança está em Cristo. A mão que nos salva é a mesma mão que nos sustenta até o final. Concluindo essa aula, queridos irmãos, a salvação ela é exclusivamente pela graça. A tulipe nos ensina que o homem está perdido em seus pecados, mas Deus escolhe salvá-lo pela sua graça. Cristo então vem e morre eficazmente pelo seu povo, aqueles que o Pai escolheu salvar. O Espírito Santo transforma o coração destas pessoas, desses eleitos, os conduzindo até Cristo. Deus, então, após esse transformar de corações e de mente, Deus preserva os seus filhos, os seus escolhidos, os seus eleitos até o último dia, até o fim. Toda a salvação pertence e está no Senhor. Por isso, a resposta de todo cristão deve ser humilde. Deve despertar gratidão. Deve ser confiar no Senhor. Deve ser buscar a santidade. Deve ser adorar verdadeiramente, genuinamente. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então me responda. O que você mais achou interessante nesses 5 pontos do calvinismo ou na tulipe? Segundo, como a soberania de Deus pode fortalecer a nossa fé? Terceiro, como podemos viver confiando mais na graça de Deus? Deus abençoe você e até a próxima aula.